Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises visuais. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas páginas e nas memórias de Tempos Psicodélicos e Outros Tempos, uma obra genial do Zé da Flauta. Esse livro, olha, é literalmente um mosaico vivo. É como se fosse uma coxa de retalhos super poética, super biográfica, que vai costurando ritmos, muita resistência e toda a evolução de uma cena cultural ao longo de décadas. Então se acomodem aí que a viagem vai ser boa. Bom, e para organizar a nossa exploração, a gente dividiu essa análise em 4 pontos principais. Primeiro, a nave psicodélica. Depois, Recife como personagem vivo. Em seguida, os operários da cultura. E para fechar, nostalgia e crítica social. Bora lá? Chegando na nossa primeira parada, a nave psicodélica, que foca na contracultura ali no Recife. Olha só o peso desses nomes. A narrativa joga a gente direto para dentro de um relato muito, mas muito visceral lá dos anos 70. Essa galera não era só um grupo de bandas, eles eram, na verdade, a espinha dorsal de uma efervescência criativa que não tinha igual. O Zé da Flauta conta em detalhes como eles pegaram as raízes nordestinas e misturaram tudo com guitarras elétricas e muita atitude de vanguarda. Foi um momento de liberdade tão explosiva que as regras tradicionais da arte estavam literalmente sendo reescritas a cada música. E aí vocês podem se perguntar, o que exatamente motivava toda essa movimentação? A resposta é uma busca por liberdade que tinha dois lados muito bem definidos. De um lado, a obra relata aquela necessidade de liberdade política, uma forma criativa de resistir ao sistema da época. Mas do outro lado, e é aqui que a coisa ganha uma força absurda, a gente tem a liberdade sensorial e estética. Não era só sobre o que estava no papel, sabe? A expressão tinha que ser visceral, tinha que quebrar barreiras de comportamento e de estrutura musical. A grande genialidade deles foi pegar suas duas lutas e transformar numa batida só. Agora a gente muda um pouquinho de marcha e vai para a seção 2, Recife como personagem vivo. Porque, toda essa explosão psicodélica não aconteceu do nada num espaço vazio. Imagina só, as ladeiras de Olinda e as pontes do Recife foram as âncoras físicas dessa boemia intelectual. E a forma como o autor descreve isso é brilhante, porque ele escreve com a precisão de quem realmente gastou a sola do sapato naquelas pedras. Ele viveu aquilo tudo. A geografia do lugar acabou moldando a arte, e a arte deu uma cara nova para a cidade. O Recife vira, de fato, um personagem vivo na história, respirando junto com a música. Mas para entender a figura completa, a gente tem que olhar para o contexto em que esse personagem vivo estava inserido. Tudo isso acontecia sob uma vigilância constante. O livro pontua de forma bem objetiva a realidade de se criar arte num cenário político de monitoramento. Era um clima tenso. Cada encontro naquelas pontes, cada letra escrita acontecia debaixo dos olhos do sistema. E o mais interessante é ver como o livro mapeia isso de uma forma muito direta, mostrando puramente a engenhosidade incrível que esses artistas tiveram para continuar produzindo e existindo no meio de um cenário tão complexo e vigiado. O que nos leva perfeitamente para a nossa terceira parte, os operários da cultura. O foco agora é no lado humano. Sabe aquela visão do artista como um ídolo intocável num pedestal? Pois é, a obra do Zé da Flauta quebra isso ao meio. A frase "o artista é antes de tudo um operário da cultura" resume muito bem a visão super pé no chão do autor. O foco não é o glamour, mas sim o trabalho diário, o suor, a rotina. É tratar esses ícones da música pernambucana de igual para igual, mostrando que, no fim das contas, a revolução cultural dá muito, mas muito trabalho. Vamos ver como ele constrói isso. Ele humaniza essas lendas contando sobre as conversas de bastidores, sabe? Longe dos holofotes. É aí que a gente vê nascer aquelas parcerias musicais super profundas, onde a galera deixava o ego na porta para focar puramente no som. Isso virava um esforço coletivo gigante. O livro te convida praticamente para sentar numa roda com esses operários e entender as conexões humanas que sustentaram aquelas músicas que a gente escuta e reverencia até hoje. E assim chegamos na nossa quarta e última sessão, nostalgia e crítica social. É hora de conectar o passado com o presente. Pessoal, se a gente colocasse 2 especialistas aqui para discutir a fundo o significado dessa obra, o consenso absoluto seria sobre a importância gigantesca dessa transição entre as duas épocas. De um lado da balança a gente tem os anos 70, crus, viscerais, rebeldes. Do outro, os outros tempos de hoje, dominados por tecnologia, novos costumes, uma complexidade enorme. E a sacada do livro é mostrar que a gente só consegue fazer uma crítica inteligente da nossa sociedade atual se a gente entender a raiz daquela liberdade lá de trás. Não é sobre apagar o presente, mas usar a lente orgânica do passado para olhar para o hoje de um jeito muito mais crítico e afiado. E o que faz tudo isso funcionar é o tom do autor. Ele não tá ali chorando as pitangas, gritando que no meu tempo era tudo melhor, sabe? Nada disso. É uma crítica civilizada e muito lúcida. Lembra da analogia da flauta?
Pois é, ele sopra essa verdade nas páginas com a mesmíssima técnica, com muito controle, muita intenção e muita alma. Ele pegou toda a energia louca da juventude e transformou numa sabedoria madura que consegue olhar para a nossa era digital sem perder a essência da arte. Para fechar nossa reflexão de hoje, eu quero deixar essa pergunta martelando na cabeça de vocês. Afinal, como a arte sobrevive a todas essas mudanças, sejam políticas ou tecnológicas, nos dias de hoje? A gente viu como aquela galera nos anos 70 contornou as restrições e fez história nas ladeiras de Olinda. Se a arte e a música são o fio que nos guia nesses labirintos, como é que a gente faz para segurar esse fio numa época dominada por algoritmos e tendências que duram 5 minutos? Fica aí o convite para a gente pensar no nosso próprio papel nisso tudo. Muito obrigado por acompanhar essa exploração até o fim e a gente se vê na próxima.